De volta com o Band Cidade, agora é hora de análise política aqui no programa com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, os governadores seguem na luta para não irem à CPI da Covid no Senado como convocados, e sim como convidados, não é? Há uma diferença muito grande. Parece que nós estamos falando de semântica, de uma questão de palavras. Não é não. Se você é convocado, você é obrigado a ir. E aí já vem aquelas histórias políticas dizendo, se o cara foi convocado é porque ele deve. Ele cometeu alguma irregularidade, cometeu algum crime, está sob suspeita. Se você é convidado, não existe nada disso. Você pode até dizer, olimpicamente, não vou à CPI. E é essa situação que os governadores estão tentando. Porque, como convocados, eles são previamente colocados como pessoas envolvidas em algum tipo de investigação ou suspeita. No caso de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e ainda acrescentaram a vice-governadora Daniela Rainer para tentar dar uma projeção nacional para ela, é a típica projeção que ela não deveria gostar de ter, em frente aos senadores de uma CPI que majoritariamente é contrária ao governo de Jair Bolsonaro e que isso pode trazer desconfortos para ela, e também para fazer aquele jogo contra o governador, o titular Carlos Moisés da Silva. E como eu dizia, no caso de Carlos Moisés da Silva, não existe nenhuma irregularidade envolvendo dinheiro da União, que é o foco da CPI, nos casos dele. É tudo casuísmo, gente. É tudo politicagem. Querem antecipar o palanque de 2022, tanto em relação a Jair Bolsonaro, quanto em relação aos governadores e futuramente os prefeitos, que vão ser envolvidos para melindrarem os senadores que estão lá e que são contra o presidente da República. É uma CPI de faz de conta. Até agora o que ela apurou é a raiva do senador Renan Calheiros, que a toda hora dispara. Tudo que a CPI levanta tem que ser provado. Ela é uma atividade política, mas há limites, principalmente esse de convocar governadores, algo que é proibido até pela Constituição. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Olha, um caso de mucormicose está sendo investigado em Joinville, norte do estado. A doença é grave, pode causar cegueira e até a morte em pacientes tratados para o coronavírus. De acordo com a Vigilância em Saúde de Joinville, o paciente de 52 anos de idade teve Covid-19 registrada no dia 23 de fevereiro. Ele é morador da zona norte de Joinville, com histórico de comorbidades, e apresentou complicações após a alta para a doença, que ocorreu em 4 de abril. Ele segue internado em um hospital particular da cidade. Ainda não há confirmação da correlação entre a doença e a Covid-19. Em nível internacional, já existem estudos para verificar as relações da doença com pacientes de coronavírus. Essa correlação ela ainda está sendo estudada mundialmente, né? Especificamente se existe algum fator de risco adicional nesses pacientes, alguma coisa com relação a tempo de internamento, a aquisição da mucormicose antes do Covid-19. Então, ainda mundialmente, isso ainda existe algumas lacunas que precisam ser respondidas, né? Mas eu acredito que provavelmente aí no decorrer aí do mês, decorrer dos próximos meses aí, deve ter alguma coisa com relação a uma possível associação ou não da doença. A doença é considerada grave e rara e é contraída por pessoas que entram em contato com os esporos do fungo causador da mucormicose. Nos casos mais graves, pode evoluir para coma e até morte, mas tem tratamento. A mucormicose ela é considerada uma doença invasiva, né? Então ela invade o tecido, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea. Então, de uma maneira geral, é uma doença que ela tem um tratamento específico, né? O tratamento é feito com medicações antifúngicas. Em algum caso é preciso fazer uma cirurgia para tirar o tecido morto, porque o tecido morto ele acaba ali proliferando mais fungo, né? E como normalmente as pessoas que acabam tendo a mucormicose já têm uma doença de base um pouco mais grave, é uma doença que existe um potencial de gravidade maior. Mas assim, de uma maneira geral, assim, depende muito do estado do paciente no momento em que ele pega ou que ele é identificado a mucormicose. Mas é uma doença que ela é considerada grave, né? Principalmente mais pela doença de base do paciente do que necessariamente a própria doença.
Agora os números da pandemia. 65 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Vamos aos dados aqui no telão do Band Cidade. Com essas mortes, chegou a 15.276 as mortes provocadas pela doença desde o começo da pandemia aqui no estado. A letalidade aumentou 1,58%. 1.376 novos casos foram confirmados. O total, então, chegou a 968.244, com 932.039 pacientes recuperados da contaminação, 20.929 casos em acompanhamento. 93,28% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 70 leitos vagos atualmente. Meio Oeste, Serra e Sul, 3 regiões estão sem leitos disponíveis no momento. E no Oeste, apenas 1 leito está disponível. E 56 pessoas aguardam na fila de espera por um leito de UTI. E é exatamente a ocupação de leitos de UTI a responsável, segundo o governo do estado, pela nova matriz de risco para a Covid-19, que foi divulgada sem alterações, com os mesmos índices de gravidade. A gente vê que apenas a Grande Florianópolis segue na cor laranja, nível grave para a doença, exatamente porque é a região que tem mais leitos disponíveis. As demais, a gente pode ver no mapa, estão todas ainda em vermelho, mesmo cenário da semana passada, todas no risco gravíssimo para a Covid-19. Como acabei de falar, é a ocupação de leitos de UTI a principal responsável por essa coloração vermelha do mapa nessas regiões que seguem em risco gravíssimo. E vale dizer também, Serra e Planalto Norte receberam risco máximo em todos os quesitos que compõem a classificação de risco. Termina hoje às 11h59 da noite o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. De acordo com a Receita Federal, em Santa Catarina, pelo menos até às 4h30 da tarde, já haviam sido entregues 1.518.080 declarações. Esse número superou a expectativa da Receita no estado, que era receber 1.480.000 documentos. O prazo inicial para o envio do documento era 30 de abril, mas a Receita prorrogou a entrega da declaração até 31 de maio por causa da pandemia de Covid-19. Quem perder o prazo vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a até 20% do imposto devido. Hoje a Receita Federal liberou o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O cronograma das restituições foi mantido pelo governo, mesmo com a alteração de prazo para a entrega da declaração. Neste primeiro lote, foram contemplados os contribuintes com prioridade legal, idosos e pessoas com deficiência física. Também estão no lote pessoas que entregaram a declaração logo no começo do prazo, que começou em 1º de março. E o frio veio com tudo no fim de semana, hein? Com ele, o vento sul também veio e as tainhas apareceram. Em várias praias de Florianópolis, os pescadores foram ao mar e fizeram uma série de lanços. Veja. Na Praia do Santinho, no norte da ilha, mais de 9.000 tainhas foram capturadas. Os pescadores, além de agradecer o lanço, comemoraram muito a boa safra. Nos ingleses, também no norte da ilha, os lanços também foram positivos, com 9.370 tainhas pescadas. Na Barra da Lagoa, também na capital, não foi diferente. Lá foram pescadas 2.250 tainhas na sexta-feira. O trabalho dos pescadores foi acompanhado de perto pela comunidade. Já na Praia Brava, os pescadores também comemoraram os lanços positivos. O rancho ainda não informou quantas tainhas foram capturadas. De cima das pedras, o vigia deu as coordenadas para quem estava na água, dentro dos barcos. Sérgio! Ceia, por causa da pedra aí, ó, ceia! Ele tá lá em terra! Isso! Vai levando assim, rapaz, vai levando assim! Vai estar lá em terra o peixe, ó! Esses foram apenas os primeiros lanços, e a esperança dos pescadores artesanais é que a safra seja das boas. Vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado? Confira agora a previsão do Band Cidade. O
O dia vai ter mais nuvens e nevoeiros ao amanhecer, especialmente no norte do estado. Ao longo do dia, sol e poucas nuvens em todas as regiões. As temperaturas vão estar baixas na madrugada, com chance de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Em Florianópolis, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Criciúma, mínima de 8 e máxima de 21. Em Lages, variação entre 3 e 18 graus. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 22 graus. No próximo bloco, a estreia dos catarinenses no Campeonato Brasileiro é o destaque do esporte. O desempenho dos times nas séries A, B e C ficou abaixo do esperado. Apenas Brusque e Criciúma venceram. Detalhes logo depois do intervalo, eu volto já já.